Estamos ao vivo? Sim. Muito boa tarde, pessoal da Caraguarulhos, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Daniel. E hoje, para trazer mais um vídeo, né, mais uma entrevista, um bate-papo desse projeto da Caraguarulhos, que é o Caraqueire. Hoje a gente vai trazer aqui, novamente ela, que estará conosco aqui logo logo, que é a Silvia Brunzetti, nutricionista. E a gente vai bater um papo aqui sobre nutrição, vamos falar de alimentação, aí para terceiridade. E ela que manja do assunto, ela já estará aqui conosco. Ó, vou até divulgar aqui o nosso GC. Ele está dando uma remodulada. Estamos aqui no estúdio do nosso futuro podcast. Tem algumas coisas aqui para ajustar, mas em breve com convidados de altíssimo nível, aqui como a nossa convidada, que já está aqui comigo. Já vou colocar aqui ela na tela conosco. Agora, está na tela aí conosco, Silvia, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda, você já está na tela aí da Caraguarulhos no YouTube. Já estou aparecendo aí, mas eu não estou te vendo aqui ainda. Mas é um prazer sempre falar sobre alimentação, sobre bem-estar, e principalmente esse assunto, que é bastante comum a gente receber pessoas com esse problema que eu vou comentar hoje, que é a prisão de ventre ou obstipação intestinal, ou nome científico, constipação intestinal, né? E principalmente para a gente poder aí disseminar uma informação que é super importante e que faça parte aí do dia a dia das pessoas, porque vocês vão ver que é tudo possível fazer e não é nada difícil. O Daniel já deu uma olhada aí, né, Daniel? Dani, e então é bem tranquilo de fazer as orientações que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Muito bom. E o recadinho rápido, né? Se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos conteúdos e também siga a Caraguarulhos lá no Instagram. Lá você fica por dentro dos eventos da nossa igreja. E aqui no YouTube é importante você estar ativando o sininho justamente para você receber aqui os conteúdos do Caraqueira, do grupo podcast e também dos nossos cultos aí, às às terças-feiras, às 20 horas, e também no domingo, o culto da família, às 10 da manhã e também às 18h30. Então, eu só vou aqui esperar, porque aí agora é você que vai mandar, Sim, Silvia, porque aí se eu for entrar nessa vamos lá. área, aí eu vou me complicar, minha Você área está de esporte. perdido, né, Dani? Agora a gente vai se informar aqui, eu vou passar o slide aqui. É, Já vou compartilhar a tela. vamos lá. Vamos ver. Eu acho que já deve estar aparecendo. Ah, tá Vamos ótimo. ver, já está aparecendo. Maravilha. Opa. Aí. Vamos, Agora sim. agora sim, né? Então, eu vou falando para você e passando. Então, nós vamos tratar aí sobre a constipação intestinal e como a alimentação diária pode te auxiliar a ir ao banheiro mais facilmente, né? Vamos colocar em miúdos para que o pessoal possa entender melhor, né? E o que é obstipação? Na verdade, a constipação intestinal, ela não é considerada uma doença, pode colocar outro. Ela é uma síndrome, quer dizer, é um conjunto de sintomas que vão levar a essa dificuldade em ir ao banheiro e que interfere na qualidade de vida das pessoas, interfere de forma muito categórica, quer dizer, de forma muito grande na vida das pessoas. Então, e ela é caracterizada pela dificuldade dos movimentos aí intestinais, que levar às disfunções aí do intestino e, consequentemente, a dificuldade em ir ao banheiro. Tá? Pode passar para o próximo. É uma queixa bastante comum no consultório, tanto no consultório médico quanto no consultório nutricional. De 5 pessoas que eu atendo numa tarde, 6, 2 vão se queixar de dificuldade em ir ao banheiro. Acomete pelo menos 20% da população mundial. Pode colocar o próximo. Na América do Norte, a prevalência é grande, que é Estados Unidos e Canadá, de 2 a 27%. Próximo. Na Oceania,
A Oceania são a Austrália e as ilhas ao lado dela, né? E na Europa, a incidência de 5 a 35% essa queixa. E no Brasil, que é o próximo, no Brasil não existem dados da prevalência da população no modo geral. O que os estudos vão mostrar é que existe estudos com adolescentes, estudos com gestantes, estudos com lactentes, estudos com pessoas acima de 60 anos, que são os idosos, né? Mas não integrou-se todos os resultados dessas pesquisas. Por isso que a gente não tem um percentual como aparece na América do Norte, Oceania e Europa. Tá? Próximo. E aonde mais? Quais são as pessoas que que podem ter esse tipo de situação? Qualquer pessoa. Crianças, adolescentes, adultos. Aí depois vem as mulheres, pode colocar. As mulheres apresentam uma grande incidência de constipação intestinal, não se sabe muito bem ao certo por que isso acontece, mas o que acredita-se é que são os fatores hormonais que tem na sua composição corporal, no seu corpo, né? Além também de ser bastante comum mulheres que são sedentárias, que não comem fibras, têm pouca renda, essa pouca renda vai fazer, acaba fazendo a compra de produtos processados e ultraprocessados que são mais baratos, não tem consumo de água, então uma série de fatores que eu vou mencionar aqui, e acaba sendo preeminente aí no sexo feminino. Depois vem os idosos, pode colocar. Os idosos, geralmente numa faixa acima de 65 anos, é bastante comum uma pessoa idosa ter dificuldade em ir ao banheiro. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, tudo no nosso corpo acaba envelhecendo, infelizmente, né? E com isso existe uma certa dificuldade, surgem alterações na fisiologia normal do corpo de uma pessoa acima de 65 anos, né? A motilidade, então os movimentos intestinais acabam ficando mais devagar, mais reduzidos. Existem as condições de saúde que, hoje em dia, a gente vê uma grande maioria de idosos ativos, né? Mas, por exemplo, se acometido aí por uma quebra, uma queda e quebra o fêmur, então vai ficar pelo menos uns 2 meses deitadinho ali na cama, né? Isso acaba dificultando ir ao banheiro. Uma outra condição de locomoção sozinho, né? Às vezes o idoso, ele consegue se movimentar, mas ele tem que ter aquele apoio, que é de nós, né? Você anda com um apoio, tem sempre uma pessoa do lado. E existem também algumas medicações que acabam prendendo muito o intestino também, dificultando ir ao banheiro, tá? Pode colocar o outro. E quais são os sintomas, né? Eu gostei muito desse desenho aí, até o Dani também adorou. Essa menininha chorando, porque é exatamente isso que as pessoas me relatam, né? Essa dificuldade. Então, o que acontece? Existe uma diminuição na frequência das evacuações, pode caber em 3 vezes por semana, em 1 vez por semana. Tive um caso recentemente de um paciente que me contou que ficou 1 mês sem ir ao banheiro, mas aí acabou criando um fecaloma, precisou ir para o hospital, foi um caso bastante grave, né? E aí o médico falou, tem que passar no nutricionista para aprender a comer, porque senão não vai dar certo, né? Então é muito importante uma série de fatores que a gente vai mencionar. Qual que é o próximo, Dani? A dificuldade de evacuar. Então, como essa alimentação não tem fibras, não bebe água, não tem atividade física, essas fezes, elas vão ficando cada vez mais endurecidas. E ela ficando cada vez mais endurecida, mais difícil de poder ser eliminada, pode colocar o próximo. A pessoa tem que fazer muito esforço ao evacuar, e isso leva
a dor e pode provocar fissuras anais, por exemplo, ou até mesmo hemorroida. O próximo, a pessoa vai ao banheiro, mas ela não sente que evacuou tudo o que deveria, ela sente uma evacuação incompleta ou mesmo fragmentada, quer dizer, que é chamado, né, saiu em pequenos pedaços, mas sente que não evacuou tudo como deveria, né. Com isso, pode pôr o próximo, ocorre uma distensão abdominal, isso acaba trazendo muito mal-estar, que é o próximo, e bastante desconforto. Então, a pessoa, ela se sente muito mal. Existe até uma palavra que todo mundo conhece que chama enfesado, né? E quando você fala assim, enfesado, ela quer dizer, na verdade, cheio de fezes, porque a pessoa está numa situação tão terrível, tão ruim, né? Eu não lembro a origem, mas é bastante interessante, porque tem muito a ver a origem, o conteúdo dessa palavra com essa situação que as pessoas vivem, né? Então, é uma sensação bastante ruim, um desconforto bastante ruim, o abdômen ele fica extremamente inchado, né? Fica uma distensão abdominal bastante grande, por conta dessas fezes que não são conseguidas serem eliminadas como deveriam, né? Pode pôr o próximo. Tá. Lembrando que, antes de falar dos fatores, é importante a gente lembrar que são consideradas as pessoas com obstipação intestinal ou constipação intestinal aquelas que apresentam um dos sintomas. Volta só um pouquinho, Dani. Volta só um minutinho. São consideradas pessoas que apresentam constipação intestinal aquelas que apresentam pelo menos 2 ou mais dos sintomas aqui que eu destaquei, tá? E que tenha isso acontecido pelo menos nos 3 últimos meses, ok? Então, às vezes, você pode ter uma obstipação intestinal, uma constipação intestinal, por algum motivo você deixou de comer fibras, ou não tomou nenhum produto com micro-organismo, nada disso, ou está num local diferente. Às vezes pode acontecer, mas não significa necessariamente que seja uma síndrome, como eu descrevi. A síndrome, ela é ocasionada por várias vezes, é um conjunto aí de dias que acaba acontecendo, tá bom? Pode ir para o próximo agora. Pode perguntar, quer perguntar? Não? Não, então, uma dúvida, né? A gente está mencionando Ah, também a questão do nervoso. Será que entra nessa nossa discussão? Que é uma coisa que a gente vai abordar mais para frente, mas talvez. sim, Porque é algumas coisas. assim. Pode falar. Aham. Não, fala você, termina. Então, porque a gente já passou, às vezes a gente passa por algo, né? Bem, às vezes até dentro de nós mesmos, às vezes alguma preocupação, alguma ansiedade, que isso nos adoece e também mexe com o nosso. Como eu já tive casos de eu estar muito mal com algo, com alguma coisa, muito pensativo, ansioso, e ao mesmo tempo de eu ficar com o meu corpo todo, tipo assim, mole, às vezes molenga, mas também aquela dor, aquela, como se fosse algo aqui no estômago incomodando. Entra também nessa Uhum. discussão? Pode entrar um pouco. O que acontece, assim, até cito aí aspectos psicológicos, né? Dentro desses aspectos, a ansiedade, o estresse, a gente tem uma qualidade em até um determinado nível de estresse, né? Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem um pouco de ansiedade, ou até muita, né? Mas são coisas que vão passar. Agora, o que precisa observar é se esse estresse, essa ansiedade, ela é contínua para não levar aí para depressão. E existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior em alguns órgãos do organismo. Então, algumas têm dor de cabeça, por exemplo, cérebro, outras começam a aparecer eczema, quer dizer, manchas de pele, ou começa a coçar demais. Outras pessoas, quando ficam ansiosas ou estressadas, podem ter dificuldade de ir ao banheiro também, porque os movimentos acabam não sendo, eles acabam diminuindo por conta do estresse. E o que acontece? O intestino,
ele é chamado de segundo cérebro, ele está muito ligado ali ao cérebro. Então, todo o estresse que você vai sentir, toda a ansiedade, tudo aquilo que está te tirando fora do seu limiar normal, para algumas pessoas, pode repercutir no intestino e, com isso, acabar não evacuando como é o de hábito, né? Existem outras pessoas também que apresentam uma enxaqueca crônica até de alguns dias. Tem outras pessoas que apresentam dor de estômago, nunca tiveram dor de estômago, mas quando vão passar por uma situação de estresse, que pode ser não conhecer o local, pode ser uma viagem de avião que nunca fez, ou uma viagem sozinho, também provoca uma certa dor de estômago, como também tem pessoas, eu vou citar a minha mãe quando tinha um problema, o que acontecia? Ela tinha diarreia, era o contrário, ela tinha diarreia, e ela falava, hoje eu não estou bem, eu falei, mãe, o que aconteceu? Não, é tal coisa, já estou com diarreia, ela mesma já falava, ela é uma pessoa que comia regularmente de forma correta, né? Então, cada indivíduo tem um órgão no corpo que é mais sensível a esse fator emocional. Então, pode chegar a prender o intestino, sim, como também pode soltar. Deu para responder aí, Dani? Deu perfeitamente. Legal. Então, vamos lá. Então, esse é um dos fatores, que é esse último, né? Então, a gente tem aí a dieta, que, na verdade, a alimentação que a pessoa come é um baixo consumo de fibras, que eu já vou mostrar para você o que são essas fibras. Uma baixa ingestão de água, porque essas fibras vão precisar de água para esse intestino funcionar melhor. Sedentarismo, né? Nunca se ouviu falar tanto em atividade física, principalmente agora na Olimpíada, que acabou há pouco tempo, e agora a gente está com a Paralimpíada aí, né? Então, tem pessoas que ficam sentadas muito tempo, então ficam a tarde inteira na televisão, isso é um hábito bastante comum da pessoa idosa, né? E precisa se mexer, precisa caminhar, precisa andar. Aqui na rua da minha casa tem um senhor que anda todos os dias com a cuidadora, e ela vai indo devagarinho, e eu vou indo rapidinho. Então, ela já me conhece, a gente já se fala oi, mas ele desce toda manhã e vai andar no ritmo dele, mas ele anda. As pessoas que são fumantes, que é o tabagismo, a idade avançada, como mencionei, o sexo feminino, o baixo nível socioeconômico, que acaba levando a comprar os alimentos mais processados e ultraprocessados, que são mais baratos, muitas medicações, existem várias medicações que, quando a pessoa começa a tomar inicialmente, pode levar a uma obstipação intestinal, uma constipação intestinal, e os aspectos psicológicos aí que eu já mencionei para vocês. Então, só voltando um minutinho lá, Dani, volta só um pouquinho. Então, a gente tem os fatores comportamentais, quer dizer que nós temos que mudar o nosso comportamento, mudar as nossas ações para conseguir um resultado mais eficaz na ida ao banheiro, e existem outros fatores aí que podem também influenciar nisso, tá? Pode passar para o próximo. É importante a gente entender onde é que fica o intestino, né? Então, eu trouxe aqui uma figura do aparelho trato gasto digestório, né? Só para vocês, eu sei que a maioria sabe, mas só para a gente poder lembrar, fica na região abdominal, e a gente tem aí, o intestino ele é formado por duas porções. A gente tem o intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dos alimentos, e a gente tem o intestino grosso, que é onde vai ser retirado a água daquilo que não foi utilizado, formando as fezes, né? E no intestino, a gente tem aí micro-organismos. E essa microbiota ela é formada por bilhões de micro-organismos, e elas apresentam uma diversidade, uma composição diferente, são essenciais para fazerem a digestão, para ajudarem na manutenção da imunidade. Tem uma série de ações que essa microbiota
atua aí no nosso organismo, e isso, que são super importantes aí, tá? Pode mudar, Dani. Bom, aqui eu coloquei duas figurinhas aí para a gente poder lembrar, né? Nós podemos ter micro-organismos do bem, são alguns tipos de bactérias, então eu fiz aí para que você guardasse, coloquei um anjinho, e também quando a gente é cometido por alguma infecção, ou por algum tipo de doença, que acabe levando a algum problema e acaba provocando um desequilíbrio dessa microbiota. Aí você tem os organismos patogênicos, micro-organismos patogênicos, que eu representei aí por um diabinho, na verdade, né? Mas o que é importante é a gente ter mais anjinhos do que diabinhos no nosso organismo, e vai te ajudar bastante a gente a produzir uma série de elementos importantes para a nossa saúde, tá? Deixa eu explicar melhor um pouquinho lá na frente. E aí a gente tem os alimentos, né? A gente tem alguns alimentos que é importante estar fazendo parte da nossa dieta, da nossa alimentação diária, e nós temos aqueles chamados de probióticos, que são produtos alimentares que eles contêm micro-organismos e que trazem muitos benefícios à saúde, né? Então, aqui eu vou mostrar dois exemplos aqui para vocês. Pode colocar, Dani. Isso, o primeiro todo mundo conhece, não é? É um leite fermentado, e ele tem uma cepa de bactéria, que é o Lactobacillus casei shirota, é feito com leite fermentado, e ele consegue passar muito bem pelo estômago, sem que a acidez acabe provocando qualquer problema, de forma que esse micro-organismo chegue muito bem ao intestino, né? E a gente tem também os iogurtes, que a gente vai ter dois tipos de cepa normalmente, que é o Lactobacillus vulgaris e o Streptococcus thermophilus, né? Como que é feito o iogurte? O iogurte ele é feito através da fermentação de leite, seja ele leite integral, semi-desnatado ou desnatado, né? E além disso, além dele ter essas culturas vivas aí que nós vamos ingerir, tanto o iogurte quanto o Yakult tem outros elementos também, como um pouquinho de cálcio, fósforo, com vitaminas do complexo B, vai ter vitaminas A, vitamina zinco, né? Então, além de fornecer micro-organismos, também fornecem nutrientes que são super importantes aí para a saúde, né? Pode... E, uma perguntinha em relação também ao leite fermentado. Eu lembro de uma época do qual a gente encontrava isso muito as pessoas revendendo. O famoso Yakutinho, né, que costumava falar. Além desse leite fermentado, tem algum outro tipo de líquido, além do iogurte e do leite fermentado, que a gente pode, tá, que a gente tipo um benefício para a saúde ainda mais? E o que cortar também, né? Que, o que é positivo e o que é negativo nesse caso. Ah, tá. Então, é assim, a gente tem mais outros produtos, né? Inclusive, o iogurte já tem sem lactose, então fica mais fácil para a pessoa que tem intolerância à lactose, né? E também, tanto o iogurte quanto o leite fermentado já tem com menos calorias, então eles estão ainda descritos como light, mas na verdade eles têm menos calorias, né? Existe sim. No próximo slide, eu vou te mostrar outros tipos de produtos alimentares que você pode estar utilizando, que nem a gente tem o kefir, que faz parte, né? Isso. O kefir é algo assim que eu acredito que 90% das pessoas conheçam, e ele é muito passado de vizinho para vizinho. Eu nunca vi vender kefir. Ele pode ser produzido tanto no leite quanto em água, e ele tem uma população muito estável aí de micro-organismos, né? Então, existem várias cepas de bactérias. Quando eu estava montando essa aula, ele me coloca aqui como 6 cepas de bactérias, então é super interessante. Quem tem uma alergia ao leite, que é diferente da intolerância à lactose,
A intolerância é ao açúcar e a alergia é a proteína do leite. Então, você pode tomar o kefir feito em água e você bebe aquela água que também vai dar bastante resultado. E a gente tem o kombucha, né? O kombucha é um chá feito à base de folhas de chá preto em água fervente, coloca um pouquinho de açúcar e aí você vai usar uma levedura que é chamada de scooby, tanto é uma simbiose entre bactérias e leveduras, aí você fecha como está a figura, deixa lá 14 dias e vai fermentar. O interessante do kombucha é que ele é um produto extremamente antigo, ele é originário da China, do nordeste da China, e ele era sendo utilizado na medicina, e como é hoje ainda, na medicina tradicional chinesa. E ele surgiu por volta de 220 antes de Cristo e tratou um imperador lá chinês, né? E ele era conhecido como revigorante e como um chá da imortalidade, elixir da vida, né? Então, o kombucha, ele acabou sendo propagado na Segunda Guerra Mundial, onde foi estendido para os países europeus e para a Rússia, e hoje em dia ele já está em todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu já vi alguns produzidos pela indústria, né? É um tipo de produto que quem é alérgico à proteína do leite ou à lactose pode estar utilizando porque ele vai tomar esse chá. E ele é bastante rico aí em micro-organismos e ajuda muito a microbiota intestinal a ser renovada, né? Então, essa curiosidade do kombucha eu achei muito interessante, né? É um produto não mais do que milenar, né? E continua até hoje aí, tem muita gente que consome kombucha hoje em dia, né? Bastante tranquilo, tá? Kombucha. Eu nunca havia, gente, nunca havia ouvido falar. Mas aqui eu vou Uhum. experimentar. É que é tanto cara, né? Tem chá de erva, tem. Aquela pergunta que eu gostaria de fazer, nesse caso, assim, por exemplo, um tereré, um chimarrão é também uma boa pedida? Nesse tipo de. Tem algum benefício? Hum, Que eu não, conheço. Não. para isso não, o chimarrão não, porque o que acontece, você tem que pôr, não sei se você consegue reparar aí na fotografia, tem que nem uma tampa, né? Isso, aqui, ó, aqui em cima, bem aqui, isso, desce um pouquinho, isso aí, isso aí. Isso é a cepa de bactérias, né? É a levedura junto com a bactéria, que é chamada de scooby. Então, o chimarrão não tem isso, então ele não vai ser a mesma coisa. O chimarrão é muito utilizado no sul, né? E é uma mistura de várias ervas ali, principalmente chamate. E no frio esquenta bastante, eles tomam até no verão também, é bastante comum e é muito quente, né? Muito quente, muito quente. Então tem que ter a cepa de bactérias para poder aí fazer a diferença, né? Vamos lá pro próximo. Aí. Então, a gente tem os probióticos, que são os alimentos que contêm micro-organismos, que vão ser bons para o nosso corpo, e a gente também tem os pré-bióticos. Os pré-bióticos, eles vão ser fermentados no intestino delgado, até o intestino grosso, e vão ser fermentados pela microbiota intestinal, não é? Então, você está vendo aí na lupinha, pode colocar o próximo, Dani. A lupinha aí, um micro-organismo fazendo a sua função. Microbiota intestinal é o nome mais científico que a gente usa, na verdade, a gente pratica que é a mesma coisa, né? O que consiste isso? É uma comunidade de diversos micro-organismos que moram ali no nosso intestino e vão auxiliar em várias funções do nosso corpo. Primeiro, nas funções digestivas, eles vão ajudar aí bastante, que nem eu vou mencionar já já para vocês, funções metabólicas, função fisiológica, função do sistema imunológico, e com tudo isso, eles mantêm o equilíbrio interno do organismo, que é chamado de homeostase. Então, são elementos super importantes aí,
para a gente estar cuidando e renovando com os probióticos, tá bom? Pode passar para o próximo. Quais são os probióticos? A gente encontra os probióticos nas fibras, que são as verduras, os legumes, as frutas, os grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Nas sementes também a gente vai encontrar semente de abóbora, semente de girassol, a gente vai encontrar na linhaça também, na chia também. Então, todos esses alimentos, eles contêm o quê? As fibras. Pode colocar aí, Dani. Isso, as fibras solúveis. Volta só um pouquinho. Se tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis, né? Então, as bactérias vão atuar nas fibras. É elas quem vão digerir, digamos assim, esses nutrientes que estão nesses alimentos, nas verduras, nos legumes, nas frutas, nos grãos e nas sementes. Só que existem dois tipos de fibras. Essas fibras são chamadas de fibras dietéticas e a gente tem as fibras solúveis. As fibras solúveis são aquelas que vão reter água e elas vão estar na forma de um gel, quando elas entrarem em contato com a água ou dos fluidos aí gastrointestinais. E as solúveis, quais são as fibras solúveis que a gente encontra na alimentação? Cevada, legumes, frutas cítricas, frutas que contenham bastante líquido, aveia, ervilha, feijões, né? A aveia é um queridinho dessa microbiota, como eu vou mostrar já já aí para vocês. E a gente tem ainda as fibras insolúveis, né? As fibras insolúveis são aquelas que não formam esse gel, como as solúveis, elas não captam água, mas elas vão ajudar a aumentar o bolo fecal, vão promover os movimentos intestinais, porque para empurrar esse bolo fecal, o intestino precisa fazer movimentos, tá? E vai estimular todo o funcionamento adequado do intestino. E quais são essas fibras insolúveis? A gente tem o trigo, os farelos, as nozes, os vegetais, os grãos integrais, frutas e cereais. Quanto é recomendado comer de fibra? 25 gramas de fibras por dia. Antigamente se recomendava mais. Hoje já se sabe que o brasileiro consome pouca fibra na alimentação, 30% da população consome. Não tem o hábito de ingerir. Então, é muito interessante quando a gente faz um recordatório de 24 horas no consultório. Ah, o que você comeu ontem? Me conta. Não tem salada, às vezes não tem tomate, nem cenoura, não tem iogurte também, não tem leite fermentado, apenas é arroz, feijão e a carne, né? E de manhã, um cafezinho preto com, olhe lá se tiver uma torrada, né? Então, falta muito isso na alimentação do brasileiro e o que precisaria era de mais incentivos de política, saúde pública mesmo, para poder incentivar o consumo e melhorar, assim, muito mais a vida das pessoas, né? Inclusive, Tá? eu tenho uma pergunta aqui, que entrou num Uhum. assunto aqui de consumo, e é que foi até uma pergunta que me mandaram no privado aqui do meu WhatsApp. Aham. Nós, né? Não só o idoso, mas também aqui como nós. A gente comer com um certo excesso. A gente sabe muito bem que a gente tem que gerir algum certo. Uma certa quantia de fibra, de alguma coisa, né? Para não deixar. Primeiro, para a gente se alimentar bem. Uhum. E outra também para a Sim. gente estar muito bem de saúde. Mas a gente exagerar em algum momento em relação a esses alimentos com muito excesso, isso pode também causar constipação, principalmente no idoso. Excesso, principalmente para o idoso, olha, o que pode acontecer, o idoso dificilmente vai acontecer isso, mas às vezes pode acontecer. Às vezes a pessoa, que nem eu falo assim, olha, metade do prato é o que você vai comer primeiro com verduras e legumes, ok? Aí ele volta na outra consulta e fala assim, doutora, eu estou fazendo um pratão, mas eu não sei o que está acontecendo, minhas fezes mudaram, eu acho que eu estou com mais diarreia do que o intestino mais, as fezes mais pastosas. Eu falei, olha, você está pondo muita fibra,
tudo em exagero não é bom para o organismo, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. O que é interessante fazer? Comer uma fruta de manhã, geralmente um mamão vai ajudar bastante, porque ele tem bastante fibra no café da manhã. Ah, não deu no café da manhã? No lanche da manhã, no intervalo entre o almoço e o café da manhã, colocar um pouquinho de aveia que vai ajudar. Ter saladas, tanto no almoço quanto no jantar, é importante. Salada de folha, e não é folha cozida, é folha crua mesmo, porque o cozimento acaba abrandando essas fibras. Elas não vão, elas funcionam, mas não tão bem como se fossem cruas, tá? Tem que ser um legume. As pessoas não comem mais feijão. Feijão é uma coisa que está saindo do prato do brasileiro. Então, assim, eu insisto para que coma algum tipo de grão, porque tem muita fibra, né? Aquela leguminosa, então vai ajudar bastante também. Quando for comer, por exemplo, se um dia tiver muito frio, vai tomar uma sopa, coloca uma couve na sopa, que é uma verdura bem interessante, ou mesmo uma escarola bem fatiadinha, ou então come a salada primeiro, muitas vezes eu lembro. Come uma salada de folhas primeiro, depois come a sopa, porque a sopa acaba tendo só legumes, às vezes coloca carne ou não. Então, assim, mantendo esse equilíbrio, dá certo. Agora, o situação, mais uma diarreia. E aí a gente tem que tomar cuidado, dependendo se é criança, mesmo que seja um adulto, principalmente um idoso, porque a diarreia você tem uma perda líquida muito grande. Então, o que acontece? O corpo leva mais água para o intestino e por isso que sai na forma líquida, né? E isso desidrata demais a pessoa, principalmente a criança e o idoso. Por isso que se fala para tomar muita água quando está com diarreia, principalmente aquele sorinho caseiro, para manter um certo equilíbrio aí. Respondi? É isso mesmo? Respondeu. E só pra colocar, até que já vai entrar também aqui próximo assunto, mas o ovo, ele prende o intestino, isso é um mito, é uma verdade? O que O que é? ovo, Isso, que ele prende o intestino. que eu saiba, não. Que eu saiba, não. O que vai prender o intestino é não comer as fibras, né? Existem algumas pessoas que ontem mesmo eu recebi uma pessoa no consultório, ela assim é completamente diferente em termos de climatério e menopausa do que qualquer outra pessoa, né? Eu falei, você é fora da curva, né? Então assim, ela emagreceu, come razoavelmente bem, não tem nenhum sintoma. Então, assim, existem pessoas e pessoas. Existem alguns alimentos que às vezes a pessoa fica muito, como é que eu vou dizer? Isso tem um nome certinho. Ela acredita que aquele alimento é uma crença, ela acredita que aquele alimento vai provocar alguma coisa, e ele realmente acaba provocando. Então, é um aspecto mais psicossomático, né? Agora, se a pessoa come só ovo e arroz, provavelmente vai ter um intestino mais preso. Precisa comer um ovo, um arroz, pôr um pouquinho de caldo de feijão com alguns grãos e comer uma salada. Aí não vai ficar preso, não. Mas comer só ovo, um arroz, por exemplo, vai isso continuamente, né, em todas as refeições, provavelmente vai prender, tá? Mas o ovo sozinho é difícil, eu acho difícil, a não ser que tenha essa questão psicossomática aí. Então, pode ser. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, Dani, é que as pessoas são individuais e únicas. Ninguém é igual a ninguém, nem quem é o gênero, né? Eu tenho uma irmã gêmea, ela é completamente diferente de mim, ela tem outro aspecto, é mais alta, mais clara, né? E então é completamente diferente, né? Cada um é individual e único. Por isso que a gente tem que fazer o plano alimentar individualizado para cada pessoa, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um hábito para ser modificado, algo diferente, e entender o que está por trás, né? Por que será que o ovo provoca isso em mim? Por que será? O que aconteceu? Às vezes
Também pode ser algum trauma de infância, a gente não sabe, então tem que investigar mais, tá bom? Maravilha. Aí aqui já tá o próximo slide, né? Isso, então, aqui eu trouxe aqui 6 alimentos que são os queridinhos da microbiota, eles adoram esses alimentos. Então, a gente tem o alho poró, a chicória, o alho e a cebola, que já faz parte rotineiramente aí da nossa alimentação para fazer arroz, feijão, aspargo, a aveia. Gente, a aveia é um alimento funcional melhor que existe para mim para o intestino funcionar, porque ele é barato, você consegue comprar uma boa quantidade de aveia, dá resultado rápido, dá resultado muito rápido, e também a gente tem o psyllium ele é um pouquinho mais caro, mas eu prescrevo mais a aveia, tá? Hoje em dia tem vários tipos de aveia, a gente tem a aveia mesmo, depois tem o flocos de aveia, depois a gente tem a farinha de aveia. O floco de aveia ele tem mais fibras do que a aveia, mas os dois são ótimos, também provocam um grande efeito. Agora, a farinha de aveia, ela deve ser mais utilizada, ela tem menor quantidade de fibra, então é mais utilizada, deve ser mais utilizada para preparações culinárias, fazer bolo, fazer torta, alguma coisa assim, tá? Para o intestino funcionar, é aveia ou o floco de aveia, ou o psyllium também vai ajudar bastante. E esse trigo sarraceno, ele não é aquele trigo como da farinha de trigo, vocês estão percebendo ali, não sei se dá para perceber, mas ele tem ali uma capa de fibra bastante grande, né? Não é comum ser consumido, mas ele pode ser consumido sob a forma de salada, né? Por exemplo, no lugar do grão de bico, com alface, tomate, fica bem gostoso também, tá bom? Muito bom. E tem mais uma pergunta aqui. Eu vou querer ler. Uhum. Vou ler com mais calminha aqui. A falta dos dentes, mesmo que tenha dentadura, isso prejudica o processo digestivo e, consequentemente, pode causar também essa constipação. Constipação intestinal é uma das perguntas que eu faço quando eu atendo uma pessoa mais velha, eu sempre pergunto: você tem todos os seus dentes na boca? Porque às vezes a pessoa só tem a primeiro dente aqui, ou às vezes não tem nenhum dente embaixo e usa dentadura, ou tem algumas próteses aí e a prótese incomoda tanto que ele não vai no dentista ver o que está acontecendo, né? E eu falo: olha, tem que ir no dentista, isso tem que estar bem ajustado. A falta de dentes vai prejudicar bastante, sim. Então, a comida ela vai ter que ser mais pastosa. Se essa dentadura ela está bem ajustada, ela consegue promover essa mastigação, tá? Mas aí alimenta, por exemplo, para comer um bife já vai ser diferente. Tem que ser um bife de panela, que ele é bem molinho e você consegue destrinchar ele com a faca. Um purê de batata vai ser melhor do que a batata em pedaços, por exemplo, né? O feijão é mais caldo de feijão ou ele é amassado. Então, assim, os dentes é a primeira região da digestão. Tanto é que a gente tem uma enzima aqui na saliva que começa a digerir os carboidratos. E a mastigação, essa movimentação mecânica, o que ela vai formar? Uma pasta para que possa descer bem pelo esôfago. Tem muitas pessoas que comem muito rápido. E aí o que acontece? Os estômagos eles se sentem muito pesados. Por quê? Porque não fizeram a mastigação. Um outro exemplo, pessoas que têm refluxo gástrico, esofágico, né? É uma situação em que, às vezes, pode ter uma flacidez maior ali, existe um esfíncter, que é chamado como músculo, uma válvula que abre e fecha, e aí a pessoa ou come muito, ou esse ácido sobe para o esôfago e causa esse refluxo. E o que melhora o refluxo? Mastigar. Geralmente, as pessoas que não mastigam apresentam esse refluxo gastroesofágico. Então, a mastigação, ela é extremamente importante. Se eu não consigo mastigar, eu preciso comer uma alimentação mais
pastosa, semilíquida, dependendo da situação. E aí, ou a gente completa com um suplemento para que não falte nenhum nutriente, ou aí tem que observar como a pessoa vai desenvolvendo. Mas os dentes são extremamente importantes, principalmente os molares, né? Que são os que mastigam. Os incisivos, eles vão cortar o alimento. Tá bom? Opa, agora. Minhas explicações são longas, né? Não, tranquilo, à vontade. Eu sou professora, então acho que não dá para explicar o mínimo, a gente tem que pegar tudo, e aí a pessoa entende melhor o porquê, né? Eu geralmente é assim. Bom, aqui é uma questão super importante: beber água, né? As pessoas estão melhorando para beber água, mas existem algumas situações que acabam até dificultando em beber água. Não é só água que pode beber, pode tomar um suco, você pode tomar chás claros, pode tomar um chá mate, pode tomar um chá preto, dependendo do horário, se não vai comprometer o seu sono. Você pode tomar uma água saborizada, que é aquela que você corta frutas, coloca hortelã, raspas de gengibre, ela fica gelada ali você põe na geladeira com cubos de gelo, fica bem refrescante. Você pode tomar uma água com gás. O importante é beber água, né? Os idosos, eles precisam tomar mais ou menos aí uns 2 litros de água por dia. Então, a gente faz uma conta de 30 ml por quilo de peso. Dá 2.400, mas vale lembrar que os alimentos contêm líquidos, então chegando em 2 litros em 100 é bem interessante. E por que o idoso ele precisa hidratar? Então, quem cuida de um idoso, seja um familiar ou seja um acompanhante, ele tem que estar muito atento, porque o idoso ele desidrata muito rápido e muito fácil. Então, é recomendada dar cada 2 horas, 2 horas e meia, um pouco d'água. E não é só água, pode dar todos esses alimentos que eu comentei aí com você. Uma coisa que idoso adora é gelatina. Gelatina tem muita água. Então, é muito fácil ela é fresquinha, é muito fácil de engolir e que vai hidratar também, tá? Um adulto precisa de quanto, mais ou menos? 35, vou pegar o meu peso, 35 ml por 60 quilos. Vai dar mais ou menos 1,8 litro, 1,9 litro. Então, eu tomando 1,8 litro de água por dia, tá bom. Às vezes a pessoa toma até 2 litros, mas aí completa. Aí tem o caldo do feijão, muitas vezes gosta de tomar sopa à noite mesmo no verão, então vai completando com preparações culinárias e com frutas que têm muito líquido, laranja, manga, morango, kiwi, né? Banana e maçã geralmente vão prender o intestino. Algumas pessoas a maçã com casca prende, ou a maçã sem casca não prende. Suco de caju acaba prendendo também, goiaba prende também o intestino, para a maioria das pessoas, né? Limonada também prende, tá? Então, a água, ela é fundamental, porque nós, adultos, temos aí pelo menos de 70% a 80% de água no corpo. O idoso, ele vai ter por volta de 50%, mais ou menos. Por isso que tem que ficar muito, prestando muita atenção na hidratação do idoso, né? E existe um outro fator também, que as mulheres não vão em qualquer banheiro. Então, isso dificulta beber água e ir ao banheiro, né? Para o homem já é mais fácil, mas para a mulher, não é em todo banheiro que a mulher vai. E outra coisa também, ela também acaba não fazendo as suas necessidades, as fezes, em qualquer lugar, costuma fazer só em casa. E isso de prender também, de segurar, não é bom, né? Então, é importante procurar trabalhar para que tenha um hábito mais. Às vezes a pessoa acorda de manhã e já vai ao banheiro, acabou tornando um hábito. E muitas vezes a pessoa acaba precisando ir ao banheiro, mas ela não vai fora de casa, muito difícil, e isso acaba dificultando também e acaba deixando as fezes mais ressecadas. Isso também é outro fator importante mencionar, tá?
E a gente estava falando, né, com coisas que você mencionou exemplos, né, com coisas que prendem o intestino, foram algumas bebidas com um pouco mais doce. Sim, Perguntaram sobre refrigerante e isso também é algo porque é açúcar, é gás, entra também nessa discussão refrigerante e até, já agregando essa pergunta, farinha, comemos com pão, prende o intestino, frituras, por exemplo. o que vai acontecer assim, o refrigerante, ele é uma bebida que a gente tem que tomar o mínimo possível, mesmo ele sendo zero, mesmo ele sendo com açúcar, tá? Então, o refrigerante é uma questão de hábito, dá para tirar da vida aos poucos, né? Ele pode vir a aprender, vai depender do que a pessoa comeu durante o dia. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque precisa ver se ela está comendo fibras. Às vezes ela toma um refrigerante, mas está comendo salada, está comendo feijão, come arroz, come a carne. Então, o intestino pode funcionar normal. Refrigerante é uma bebida para todo dia? Não, não é. Não é. Não é bom para a saúde, não é bom para ninguém. Tanto é que na Europa, quando a gente vai, é, a gente não vê prateleiras de supermercado como aqui, né? Você vê duas prateleiras enormes só de refrigerante. Lá não, lá é mais vinho, mais água com gás, né? Então, é um outro tipo de cultura. E o refrigerante é muito mais caro do que se você tomar o vinho. Então, você acaba tomando vinho, é num teor alcoólico bem menor, é hábito, né? E então, refrigerante é uma bebida que a gente pode viver sem. Aí, qual que era o outro que perguntou? O vinho, o refrigerante? Farinha, comemos com pão e fritura, por exemplo, isso também causa essa prisão aí do intestino. Então, a gente precisa ver, vendo o alimento isoladamente, é um pouco difícil de responder. Porque pode ser que, como é farinha branca, pode vir a causar, por que não? Precisa ver se está comendo muito em excesso e se tem fibras na alimentação. A mesma coisa para o outro que foi mencionado também, as frituras. Tem pessoas que comem frituras e frituras demais, por exemplo, e acabam tendo mais não um intestino preso, mas um intestino mais solto, né? Aí tem que avaliar cada pessoa para ver como é que isso está no contexto da alimentação. Às vezes pode ser frequente, às vezes pode não ser tão frequente, depende de onde comeu essa fritura, se ela foi feita em casa, se for, por exemplo, num restaurante. Aí tem vários fatores aí que podem levar a aprender ou não, né? Agora, se isso for constante, eu aconselho aí modificando isso e ver se tem os outros elementos, os outros nutrientes aí na alimentação. Tá? A atividade física. A atividade física é um santo remédio para tudo, né? Você dando uma volta no quarteirão, 20 minutinhos, pelo menos 5 vezes na semana, você já vai melhorar um monte de coisa. Sempre ressaltando que a atividade física, ela deve ser feita com autorização médica, sempre. Por quê? Tem pessoas que andando no plano não podem andar no plano nem 10 minutinhos. Às vezes o cardiologista permite andar apenas 10, 12 minutinhos ali, porque está com problema de pressão alta, está com outra série de problemas, ele não permite andar. Então, sempre que for fazer uma atividade física, mesmo a pessoa sendo jovem, um adulto um pouco mais velho ou um idoso, precisa passar no médico e verificar. Por que que a atividade física é algo tão bom? Primeiro, que nem vocês estão vendo essa caminhada aí ou a corrida, né? Você faz muita amizade, trazendo amizade, isso repercute no aspecto social, de não estar sozinho o tempo todo, né? A bicicleta, tem muita gente que gosta de andar de bicicleta, tem vários locais seguros para a gente andar de bicicleta, ou nos parques, a gente tem bairros em que é possível, tem condomínios enormes. A hidroginástica para pessoa de mais idade
É um esporte super bacana, porque geralmente eles apresentam uma certa artrose no joelho, de quadril, e a água vai amortecer esses movimentos. A natação, o importante é lembrar de se mexer. Além disso, os movimentos também vão provocar um estímulo nos músculos e para ajudar o intestino a funcionar de uma forma melhor também. E com isso vão os resíduos ali, o alimento que é transformado em resíduo, que vai ser eliminado, também caminha melhor por esse intestino. Então, vai melhorar o trânsito intestinal, vai reduzir as doenças intestinais, vai melhorar a diversidade da microbiota intestinal, ajuda a controlar o peso, melhora a saúde emocional. Então, o exercício ele pode ser feito ou numa academia, ou fora da academia, andando, dançando em casa mesmo. O importante é sair do sofá. Na academia onde eu vou, tem uma senhora, não posso deixar de comentar isso, ela tem 94 anos. Ela é uma gracinha, está super bem. E ela vai lá, faz a musculação dela com o personal dela, ela vai devagarinho, vai fazendo, é pouco peso, mas ela faz. E eu fico parada olhando, eu falei, nossa, eu quero chegar nessa idade como ela, porque é um exemplo, é uma graça, é uma graça. Então, é muito bacana. E ela tá lá, 3 vezes na semana, fazendo musculação, e às vezes bate de 10-0 em mim, um movimento que eu não consigo, ela vai lá devagarinho e vai fazendo. Então, se mexer é muito importante, desde uma criança até o último minuto de vida, se possível, né? Dentro das condições que permite, é claro, né? E, Tá? e, e é engraçado, a gente tá falando aqui de uma senhora de 94 anos. Tem pessoas aqui, tipo, na minha idade, um pouco mais novas, que tem como eu vou dizer, tem uma preguiça, eu vou ser bem direto, tem uma preguiça de fazer as coisas de casa, tem a preguiça de às vezes sair para ir no mercado. Ah, eu tô cansado, fiz aquilo. Gente, a melhor coisa que você faz é se movimentar. É muito mais cansativo você ficar sedentário dentro de casa, ficar sem fazer nada. Eu comparo a minha rotina, por exemplo, que eu vindo aqui, tô fazendo aqui essa live com a Silvia, e comparo com um dia que às vezes eu fico sem fazer nada. É muito mais cansativo eu ficar parado do que eu não fazer as minhas programações. Ontem mesmo eu tive uma rotina bastante corrida. Fui pra academia de manhã, cortei o cabelo na parte da tarde e preparei a carne, né? Almocei durante a tarde, editei algumas coisas ali do meu canal. Depois eu tive jogo à noite, a gente esteve inclusive aqui organizando, né, o que a gente ia conversar. Você vai falar, pô, a rotina corrida, porque eu fiquei o dia inteiro atarefado. Mas não foi tão cansativo. Não foi tão cansativo. Obviamente, É, você fica um pouco cansado, é normal. Aí depois que vai dormir, você dorme bem até. Mas muitas vezes você fica em casa sem fazer nada, é muito mais cansativo e às vezes até faz mal pro seu corpo. Então, assim, gente, é, fazem atividades físicas, trabalhe. Óbvio, tem um limite, tem o seu tempo de descanso, mas não fique parado. Pode pular pro próximo aqui exatamente. já? Vamos lá. Então, a gente tem as consequências de uma alimentação que é pobre em fibras, né? Então, existem as doenças verticulares, que são bolsinhas que se formam ali na região do cólon, que é no intestino grosso, tá? Pode passar para o próximo. A gente tem hemorroida, porque no final ali do intestino grosso, a gente vai ter o reto e o ânus, né? E essa região é uma região ultravascularizada, e quando a pessoa força demais, acaba provocando aí o aparecimento de veias, né? Que acabam saindo para fora ali do ânus, tá? Então, pode acabar acontecendo isso. Depois a gente tem as fissuras, né? As fissuras quando existe um machucado, essas fezes passam com tanta dificuldade que acaba machucando essas veias e acaba provocando, pode provocar até uma infecção ali. Então, elas dilatam e inflamam, né? A hemorroide acaba saindo fora ali do ânus. A gente tem o fecaloma, que a gente mencionou bastante, que são as fezes bastante endurecidas, então ultra compactadas, aí a pessoa
vai ter que retirar lá no hospital com manobras, vai fazer lavagem intestinal, só assim consegue tirar. E o último, e se a gente não cuida desse intestino, podem surgir doenças mais graves, como câncer de colo, câncer de colo retal. O que acontece? Existem inúmeros trabalhos científicos aí que a gente vê nas plataformas PubMed, Ligaps, entre outras, em que mostra que a falta de fibras acaba provocando isso, né? O câncer ali intestinal ou retal, né? E algo bastante interessante que eu esqueci de mencionar também, quando a gente come as fibras, elas vão ajudar a absorver menos açúcar e menos gordura. Então, é também um coadjuvante aí no tratamento da diabetes, quer dizer, um parceiro, além de uma série de fatores que vão auxiliar, como também quem tem colesterol alto, quem tem triglicéridos alto. Então, as fibras são também super importantes nessas doenças, que são doenças aí, DCI, são chamadas, né, doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, as fibras também são muito importantes para melhorar essas doenças, tá? Acho que agora vem o último, né? Ah, não. Ah, sim, eu deixei aqui duas receitinhas que você pode copiar, pode usar, pode escrever para mim lá no meu Instagram. Geralmente elas dão certo, tá? Pode fazer dia sim, dia não, ou pode tomar todo dia, se o seu intestino é preso, mas procure incluir, além disso, né? Você pode incluir aí a salada com folhas, legumes, cenoura, pepino, tomate, incluir a aveia todos os dias, inclusive a aveia não precisa ser só na fruta, você pode colocar no lanche da tarde com iogurte, com um pedaço de frutas. Se você não for comer um iogurte à tarde, você pode colocar por cima do feijão no seu prato, não cozinhar junto. Pode colocar por cima ou na sopa também, porque a aveia, ela é um alimento, pelo menos para mim, ela não tem gosto, então ela é indiferente, não vai deixar nada com o gosto diferente. Então, é bem interessante usar aveia até mesmo no almoço e no jantar, tá? E tem essas receitinhas aí com a ameixa preta, com a aveia e o suco verde, né? Que é bastante conhecido aí das pessoas. A gente vai para o último agora. Então, eu separei aqui dois versículos bíblicos que eu achei muito interessante, que caberia bastante aqui porque a gente está discutindo, que é, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Claro que mudar comportamentos não é fácil, mas a neurociência já mostra para a gente que é possível mudar uma conduta que eu tenho, um comportamento, para um outro comportamento. Leva tempo, leva, mas é possível ser mudado. Quanto mais eu pratico uma coisa boa, mais vai estar solidificado aí em você, tá? Então, essa é como é que eu vou dizer? É uma interpretação minha, como nutricionista, eu estou passando aí para vocês, tá? Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou ter uma casa sólida e melhor sobre essa rocha. O outro versículo fala: instrua o sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. Então, informação nunca é demais. Porém, cuidado aí com as mídias sociais, né? A gente tem que ver o profissional que está falando, quem é que está falando, se realmente tem embasamento científico, porque nada pode ser um achômetro. Tudo aqui que eu coloco para vocês é baseado em artigos científicos. Então, quanto mais informação a gente passa para a pessoa, mais ela vai se tornar fácil, sábia. E compartilhar todo esse conhecimento com vocês, para mim, é um privilégio, porque quanto mais vocês souberem, melhor vocês vão entender o porquê. O importante é entender por que fazer, por isso essa aula, por isso que eu explico com tantos detalhes, e assim você consegue aumentar o seu saber e até mesmo compartilhar com outras pessoas, tá bom? Aí, então, onde você consegue me achar, minhas especializações, né?
Além de nutricionista, eu sou professora, por isso eu explico muito. E você me acha muito ali no Instagram, no YouTube, que eu estou bastante por ali, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. A pastor Kleber, ao Daniel aí, que está me assessorando em todo esse momento, né? E bora de perguntinhas? Agora vem aquele Vamos lá. momento que o pessoal pergunta. Já tem duas aqui, que já deixaram aqui Uhum. na bala pra mim. A primeira é ingestão de fixador de prótese, tipo corega, tem efeito colateral que pode causar constipação? Não Interessante. sei te dizer. É uma pergunta bem diferente. Eu não sei te dizer. Eu teria que pesquisar. Deixa o seu WhatsApp aí com o Dani, passa para ele que eu vou dar uma olhada se pode acontecer isso ou não. Aí eu tenho que dar uma estudada no fixador. Não sei te responder, mas eu vou buscar para você. Deixa o seu WhatsApp, o Dani me passa, eu dou uma olhada, tá? Essa daqui fez a pergunta, mas é uma pergunta que eu poderia Hum. até fazer, porque é algo que eu gosto muito. Café, ele causa, ele ajuda, na verdade, a constipação. Cafezinho não tem como, a gente toma direto praticamente. Olha, eu nunca ouvi falar que café possa provocar. O que eu sei, assim, o que eu leio bastante é que o café, ele tem a cafeína, que é uma substância que atua no sistema nervoso, né? Então, ele vai estimular o sistema nervoso. E você tomar uma quantidade adequada de café durante o dia não tem problema. Quando a gente fala duas xícaras de café expresso, tem pessoas que tomam 1 litro de café por dia com muito açúcar, aí não é adequado. Mas que nem antes de começar aqui, eu falei para minha cunhada, me dá um café expresso que eu preciso dar uma ativada na minha mente e tá bem, né? Então, assim, eu nunca li nada a respeito de que ele possa provocar constipação. Vou pedir para você anotar o WhatsApp também, que eu vou procurar e vou aprender. Não sei falar nem que sim, nem que não. Então, eu vou procurar para poder responder isso para você de uma forma mais correta e para o Dani também, tá? Mas que eu saiba, eu acredito que não. Essa aqui também é bem interessante, ó. Remédios de uso contínuo para diabetes. Pressão e demais doenças do idoso podem causar também constipação. Pode, tem alguns remédios que podem vir a causar, sim. Aí precisa avaliar a alimentação, e precisa ver se ela está rica em fibras, se tem aveia, se tem o psyllium, se tem as verduras, se tem as frutas. Às vezes a pessoa, elas consomem muita banana e muita maçã, e consomem muita limonada também, por incrível que pareça, né? Água com um pouquinho de 1 ou 2 limões espremidos, isso pode provocar. Agora, o que é importante é analisar a alimentação, porque existe, assim, muitos remédios, muitas medicações, colocam, pode vir causar constipação, porém, precisa ter uma alimentação assim, 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 quer dizer, rica em fibras, né? Tem iogurte, experimenta tomar um iogurte todo dia, experimenta tomar um Yakult, experimenta comer fibras, salada e legumes, tanto no almoço quanto no jantar, comer mamão também ajuda bastante, é uma fruta bem interessante, como outras também, tem bastante líquido, tá? Agora bora pro chat aqui do YouTube. O YouTube tá cheio. A pergunta número 1. Tem a ver justamente com atividade física, né? Sedentarismo, falta de caminhar, por exemplo, no idoso pode causar. Eu não vou nem falar a palavra, porque já falei aqui. Pode causar também? É, pode causar, por que não, né? Na verdade, o que a gente precisa avaliar? Todos os fatores que eu mencionei aqui. Se bebe água, se tem uma dieta rica em fibras, se tem probióticos, se está tomando alguma medicação. O idoso, ele tem uma tendência maior a ficar mais sentadinho e parado. O idoso gosta muito de ver televisão à tarde, né? E não levanta de nada daquela poltrona, daquele sofá, nem o andar em casa. Então, pode vir a causar, sim.
Pode, por que não, né? Mas a gente tem que avaliar outros aspectos, não só um, que podem estar levando a isso, tá bom? Muito bom. Agora mais uma aqui, micro-overgado. Tomar micro... Eu acho que é micróbio? Eu acho que é micro... Ah, tá. Micro-organismo. E tem a ver com a pergunta do Yakult. Esqueci o nome Uhum. da palavra. Como o Yakult ajuda a reduzir a constipação. Eu acho que é probióticos, Ajuda. né? São probióticos, isso. Muitas vezes a gente também prescreve algumas cepas para a pessoa tomar, dependendo da situação em que ela está. Existem algumas doenças intestinais, como ser, por exemplo, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, em que a pessoa ela tem uma diarreia tão constante, tão intensa, que acaba eliminando muitos micro-organismos. Então, ele precisa tomar essas cepas separadamente, não só na alimentação, né? E dependendo da quantidade, o médico é que tem a. Não é a habilidade, é quem pode prescrever uma quantidade maior. A gente, como nutricionista, pode até uma parte do caminho. Se for maior, é o médico, tá bom? Então, a gente prescreve sim também, é comum, dependendo da situação, tá? E essa aqui é até interessante porque eu acho que a gente até respondeu ela aqui, né, em algumas que a gente estava, até na explicação que a doutora estava trazendo, é que o açúcar Uhum. interfere nesse processo também. Interfere muito, né? Porque. Esse- se- Fala aí, Dani, o que você acha? não, eu acho que interfere muito porque a gente falou de café, falamos de refrigerante e. E a cookie um pouquinho de açúcar, mesmo a gente sentir ele ali um pouquinho docinho, mas ele é muito mais ácido também, né? Uhum. A quantidade do iogurte, vale lembrar que o leite, ele tem açúcar, que é a lactose. Então, você vai sentir esse saborzinho aí, meio adocicado, mais azedinho, né? Mas o excesso de açúcar, de uma forma geral, ele não é bom, porque o açúcar, ele provoca uma alteração na osmolaridade ali do intestino, o excesso, tá? Então, quer dizer, ele vai chamar mais água para o interior do intestino, tá? Ou menos água. Então, são os produtos aí ultraprocessados que a gente chama que são muito ricos em açúcar. Então, são aquelas bolachas recheadas, miojo, por exemplo, né? Que mais que tem? Ai, tem tanta coisa, agora não me vem à mente, mas tem uma série de produtos aí que são ultra refinados, ultra processados, e que tem uma quantidade grande de açúcar. Tem até um outro que é o bis, né? Quem aqui consegue comer um daquele? Não dá, a gente come meia caixa, até eu como. Mas assim, tudo que é em excesso não vai ser bom. Então, tem pessoas que fazem aquele café de garrafa, faz cedo e colocam 8 colheres de sopa de açúcar, quando vai fazer até 10. E aquele café fica o dia inteiro na cafeteira. Primeiro, café é interessante tomar na hora, né? Primeiro que ele tem um aroma, um sabor todo diferente. Segundo, aquilo tudo com aquela quantidade de café provavelmente vai prejudicar o intestino, pode provocar constipação ou pode provocar também uma diarreia, dependendo de cada organismo. Então, volta a falar, equilíbrio é a importância de tudo na vida, não só na alimentação, no trabalho, no descanso, na leitura da Bíblia, no estudo, tudo que a gente tem que fazer tem que ser um equilíbrio, porque senão a gente se desgasta demais, o emocional afeta também e vai prender o intestino. Muito bom. Ó, tem mais uma aqui. Há quem tome o laxante para ajudar na constipação. Isso é adequado? Pode tornar o intestino preguiçoso? Há quem tome o quê? Não entendi muito bem. Ó, vou repetir aqui a pergunta. Há quem tome Aham. laxante para ajudar na constipação. Isso é adequado? Pode tornar o Ah, intestino mais preguiçoso? laxante. Olha, laxante é uma coisa que só deve ser tomado por ordem médica. Tem pessoas
que tomam o laxante e o intestino acaba acostumando e ele acaba não fazendo os movimentos que precisa, tá? Então, tomar laxante é em último caso, em último caso. Ele provoca um sério problema no intestino, sim, e você acaba acostumando, o órgão acaba acostumando, ele não trabalha mais. Então, por quê? Porque começou a tomar esse laxante. Às vezes, para tirar esse laxante, leva um pouco de tempo, né? Tem que ter paciência. Geralmente, faltam as fibras na alimentação. Existe um outro fator que é um pouco mais raro, mas tem pessoas que têm um intestino um pouco maior do que o normal. Então, com isso, ele acaba não evacuando tantas vezes como deveria o comum, tá? São casos raros, mas acontece. Aí a gente prescreve, geralmente é o médico que acaba prescrevendo um probiótico, uma cepa de bactérias para tomar. Mas o laxante é algo que a gente deve evitar ao máximo, porque ele acaba prejudicando muito o intestino, muito, muito. E como você provoca esse efeito laxativo, você não vai perder só água, você acaba perdendo nutrientes também, né? Então, tem que ser com muita moderação e tem que buscar um médico. Se a coisa não está funcionando, busque um médico que ele vai te ajudar, porque ele vai estender aí para passar numa nutricionista com certeza. Muito bom. A ingestão de farinhas brancas prejudicam o funcionamento do intestino? Pode vir a prejudicar, sim. Por que não? Porque as farinhas brancas, elas são farinhas ultra refinadas, né? E geralmente quem come muita farinha branca, que nem o pãozinho de padaria, ele é uma farinha branca, diferente do pão integral de forma. Ou existe o pão de forma, existe o pão francês integral também. Pode vir a prejudicar. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, tudo que é integral é muito mais caro, né? Então, as pessoas acabam não comprando pelo custo, tá? E acabam tendo que preferir os alimentos mais processados. Havendo possibilidade de mudar, é analisar a alimentação, como eu disse, de uma forma geral. E quanto come de farinha, né? Ao longo do dia também é importante a gente verificar isso. Às vezes a pessoa come meio pãozinho francês de manhã. Não é nada, é muito pequeno, mas durante o dia ela não come mais, não come mais nada, nenhum outro produto refinado. Então tem que avaliar sempre o todo, tá bom? Olha, eu tenho que tomar cuidado com o pãozinho, viu? Porque de manhã é pelo menos 2 ou 3 aqui pra academia. E mais uma aqui, ó. Kefir é indicado para auxiliar no tratamento contra o intestino preguiçoso. Ele é indicado, tanto é que eu mostrei aqui para vocês, ele é um probiótico, tá? Então, você vai tomar aquela água ou vai tomar o leite, uns 100 ml, mais ou menos 150 ml, e toma, né? Sempre que você vai experimentar um alimento novo, é como a gente faz com um bebê. Toma um pouquinho, uma dose menor, 30 ml, 50, vê se foi bem, aí você começa a aumentar, até chegar em 100, 120, 150. Tudo que é novo, mesmo para um adulto, eu falo, olha, experimenta devagar, vê se você vai bem, experimenta no final de semana que você está em casa, né? Que fica mais fácil, tá? Então, o kefir, sim, vai auxiliar, sim, bastante. Claro que não é só o kefir, tá, gente? Ele vai auxiliar muito, mas tem todos os outros fatores aí que eu mostrei que vão deixar o seu intestino perfeito, tá bom? Muito bom. Nossa última pergunta aqui é: mulheres com Uhum. atividade intestinal normal na menopausa pode desenvolver constipação? Pode acontecer. A menopausa é uma caixinha de surpresas para muitas mulheres, né? A maioria das mulheres apresentam todos aqueles sintomas, né? Pode acontecer constipação intestinal, sim. Pode começar a ter um problema na gengiva, infecções gengivais. Pode apresentar falta de sono,
pode apresentar um início de depressão, pode engordar um pouco, não muito, né? Então, quando você faz atividade física, você consegue amenizar esses sintomas. Hoje em dia, já existe a reposição hormonal, que é feita em muitas mulheres, em que o médico prescreve. Então, pode sim acometer. Mas sempre vale ver a pena verificar o que você está comendo, né? Será que você está muito sedentária? Será que você come salada? Tem pessoas que comem uma folha de alface e acham que já está bom. Mas não pode ser só uma folha, pelo menos umas 3, né? Precisa colocar no almoço, no jantar. Experimenta colocar aveia, comer mamão, mamão com morango, aveia com kiwi. Você pode até comer a banana. Coloca ela lá no micro-ondas, um minutinho, joga um pouquinho de canela, joga a aveia e você come. A banana, quando ela é cozida, ela não prende tanto o intestino. Quando ela está bem madura, acaba não prendendo tanto. Agora, tem pessoas que comem 3 bananas no dia e 2 maçãs com casca. Aí você vai verificar. Ah, é mais fácil de levar, de carregar. Mas você precisa alternar os alimentos, porque cada alimento fornece um nutriente diferente para o organismo. Tá bom? Muito bom. E a aveia é um exemplo, porque a aveia você pode comer ela como sobremesa, café da manhã, um pós-almoço, um pós-janta, assim, tem variadas e variadas receitas, né, e maneiras de você fazer aveia, às vezes até com um mingau, dá pra você fazer um mingau de aveia, ali tradicional, e é muito interessante, né, porque muitas vezes a gente se limita a procurar esse tipo de informação e às vezes a gente, por conta de um pequeno detalhe ali e outro aqui, a gente acaba não cuidando da nossa saúde. Eu confesso que aqui eu aprendi bastante, viu? Porque tem muita coisa aqui que foi respondida, né? Algumas dúvidas que eu tinha foram respondidas aqui. Muito, muito bacana. E eu queria agradecer, Silvia, aí doutora Silvia, mais uma vez pela sua participação. Seja sempre bem-vinda. Esperamos aqui no futuro próximo estar recebendo você aqui no nosso podcast, que logo logo deve ser inaugurado oficialmente. E toda uma programação da cara aí por vir, assim, espetacular, pessoal. Não vou dar spoiler, porque vocês vão ficar. Eu prefiro que vocês fiquem ansiosos, mas ansiosos como que eu poderia dizer? Do De lado maneira. bom, né? Do lado bom. Mas muito obrigado, essas palavras finais. Olha, tudo que é novo é diferente, é um grande desafio ser feito. Mas o importante é a gente buscar mudar, buscar maneiras, porque hoje em dia é muito mais fácil do que era, por exemplo, há 15 anos atrás, né? Principalmente na alimentação. Existem várias marcas muito boas, existem vários sites aí de receitas de empresas muito boas e muito idôneas que a gente pode buscar. Existem nutricionistas muito boas, existem médicos, existem profissionais de saúde excelentes. Então, você não precisa começar fazendo tudo isso, você pode começar só com um alimento, por exemplo, comece a introduzir a aveia, é uma coisa barata, pode pôr no café da manhã, pode pôr no almoço, que nem eu falei, em cima do feijão, pode pôr na sopa à noite, pode colocar num caldo de feijão ali sobre o arroz à noite também, não cozinha junto, não tem necessidade. Pode fazer aquela panquequinha de arroz com ovo no café da manhã, que é bem famosa, todo mundo conhece. Se não conhecer, depois a gente põe a receita lá no meu Insta para vocês verem. Mas o importante é a mudança, é mudar o comportamento de hoje para um melhor, independente da idade que tenha. E desafios sempre vão existir, todos os dias, com certeza. Muito bom. Agradecer a todos Então, pela é isso aí. audiência. Agradecer a todos pela audiência, novamente agradecer a doutora também. O meu nome é Daniel, eu estive aqui com a doutora Silva Brusetti, na verdade, né? Brusetti, se fala, o doutor? Brusete.
Brunete. Isso. Muito bom. E eu acho que essa entrevista a gente ficou um pouquinho menos nervoso. Da primeira a gente tava ali, pô, não tava acostumado a fazer, mas, assim, eu tenho que ficar acostumado. Isso aqui é minha profissão, praticamente, mas é muito bom. Então, pessoal, vai estar salvo aqui. E você que quer acompanhar o nosso conteúdo, se inscreva, ative o sininho das notificações e também siga a gente no Instagram, um Calcal, e tenham todos aí uma ótima quinta-feira. Tchau, pessoal. Bom final de semana e obrigada.